Oi pessoal, tudo bem aí, jovens designers? Vamos lá, né? Vamos para a nossa aula de elipse. Depois da gente ter praticado bastante cubos com pontos de fuga, dois pontos de fuga, principalmente três pontos de fuga, agora a gente chega no outro processo de construção que são as elipses. Então basicamente tem dois processos de construção, pelo cubo e pela elipse. Dominando esses dois processos, a gente consegue desenhar qualquer coisa, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre o processo de construção de elipses. Aqui, nesse vídeo, eu vou fazer uma introdução sobre o assunto e depois tem mais dois vídeos explicando passo a passo como faz a atividade, eu desenhando e tal, gravei, para ajudar um pouco vocês. É importante vocês assistirem, depois é, pausa, repete, vê com calma e tenta praticar a atividade, tá bom? Então aqui ó, eu trago alguns desenhos para vocês observarem, alguns sketches, aonde tem essa utilização dessas elipses, né? Observe aqui ó, um detalhe importante, né? A elipse, quando ela está mais para cima, ela está mais fechada. Quando ela está mais para baixo, ela está mais aberta. Ó, tá vendo aqui? Ó, essa distância aqui que eu digo, ó, daqui, daqui e daqui e daqui. Então, diversos objetos que são produzidos, eles têm esse formato mais cilíndrico, né? Então a gente vai desenhar sempre com elipses, tá bom? Aqui é um outro exemplo, né? Então, um produto que está em vista explodida, que eu estou utilizando já linhas guias, tá vendo aqui, ó, para representar essa superfície, é bastante interessante isso, né? A gente praticar. Olha que pranchinha legal também, né? Aqui a gente tem detalhes do produto, a vista está em corte. Então eu tenho bastante representação de elipses, né? Bastante interessante, né? Bem feito, né? Novamente aqui outro exemplo, aqui é uma elipse está em corte, né? Os encaixes, furos, né, cilíndricos, então a gente representa, quando está representando em perspectiva, representa é, com elipses, tá bom? Novamente, ó, bastante interessante a representação, o peso de linhas, achuras, né? Então, é mais ou menos isso que a gente tem que praticar, né? Observe novamente aqui, ó. À medida que a elipse está mais para a linha do horizonte, a elipse está mais fechada. À medida que ela desce, se afasta da linha do horizonte, a elipse está mais aberta. Nesse sentido aqui que eu digo, tá bom? Então, esse tipo de representação aqui, vocês têm que estar desenhando o tempo todo. Depois, no outro vídeo lá, eu falo mais sobre isso, né? E aí eu mostro como vocês têm que fazer isso, né? Então, aqui, ó, essa aqui seria a linha do meio, né? A linha do horizonte. Eu vou fazendo as elipses para baixo. E aí eu vou aumentando, né? Vou abrindo aqui, ó, essa distância aqui, ó. À medida que a elipse se aproxima da linha do horizonte, a elipse é mais fechada, e à medida que ela se afasta, a elipse é mais aberta. Tá vendo? Tem um momento aqui, ó, que se eu olhar bem de cima, né, eu vou ver um círculo, né? Tá bom? Então, esse tipo de exercício aqui, ó, vocês têm que fazer várias vezes, constantemente, o dia todo, para ter um traçado bem bom de elipse, tá bom? Aqui eu vou mostrar para vocês como trabalhar representar essa distância na mesma proporção aqui. Então, como que eu faço isso, né? Isso daqui é bem comum, por exemplo, quando trabalha-se com design automotivo, né? Então, eu tenho uma roda, tenho três rodas e a quarta roda lá. Então, é a proporção, mais ou menos, de um carro, né, normal, assim.
não mini, não, né? Não, uma caminhonete, por exemplo, já muda um pouquinho, tá bom? Então, a gente, ó, eu também tenho um vídeo lá que eu explico como desenhar a elipse dentro do cubo. Essa representação eu faço lá nos outros vídeos, tá certo? Então assistam para poder aprender. Ó, essa é a distância que sempre vai estar variando em relação à elipse, né? Logicamente que se tu está fazendo um tubo, né? Se tu está fazendo algo mais fechado, essa distância aqui também varia. Mas essa abertura aqui, que ela varia quando se aproxima da linha do horizonte ou quando se afasta da linha do horizonte. Tá certo? Ó, aqui tem a representação de novo, para vocês entenderem, né? Bem essa representação. Ó. Mais fechado, mais aberto. Tá vendo? Bem legal esse sketch, né? Então a gente tem as elipses, ó, todo o processo, tudo construído com elipse, olha que interessante, né? E depois eu vou fazendo os arredondamentos, né? Fazendo os encaixes, algumas linhas retas, mas basicamente ó, são cilindros, né? Aqui ó, a representação de uma esfera, né? Com as linhas guias, então as linhas guias que a gente consegue perceber que é uma esfera, senão seria somente um círculo, tá vendo aqui? Né? E como que a gente faz essa divisão de perspectiva, né? Então, eu tenho aqui um cubo, né? Desenhado. Eu vou desenhar nesse plano aqui a face que eu quero. Então, a primeira distância. E agora eu quero botar essa distância na mesma proporção, né? Quero colocar essa distância aqui, representando na perspectiva, né? Essa diminuindo, tá bom? Então, eu estou mostrando aqui a diagonal menor, depois a diagonal maior, tá vendo aqui? Achei o meio, né, com as duas. Então, eu tenho esse ponto médio aqui. Eu vou traçar para o ponto de fuga. Eu vou depois... tá. Esse daqui eu estava falando do sentido de giro, né? Sentido de giro da elipse, né? Então, lá depois no vídeo eu vou mostrar. Então, ó, eu tenho a diagonal menor e eu tenho a diagonal maior. E aí eu tenho os quadrantes aqui, ó. A elipse vai ter que encostar aqui, nesse quadrante, nesse, né? Nessas intersecções aqui. E essa diagonal maior aqui, ela é o sentido de giro da elipse. Tá vendo? Depois no vídeo que eu desenho, talvez fique mais claro para vocês. Ó, o sentido da elipse. Se eu quero diminuir, manter a proporção, eu traço daqui até essa ponta do meio, ele vai bater aqui. E depois eu subo a linha, né, na perspectiva, né, e aí eu vou ter essa distância aqui na mesma proporção. Fazendo isso, eu consigo manter essa mesma proporção na perspectiva, tá certo? Aqui a pilha é um cilindro, né? Então como que a gente desenha isso, né? Então vocês vão ter que fazer vários cilindros, né? 100 cilindros com caneta esferográfica, né? Numa folha 4 e vocês não vão entregar encadernado, né? No Moodle vai ter a maneira de como vocês vão entregar essa atividade, tá bom? Então, a elipse na parte superior mais fechada e na parte inferior mais aberta. Esse tipo de representação que lá no outro vídeo eu mostro como que faz isso, né, de uma maneira mais gestual, tá bom? Ó, se o cilindro
ele está bem na linha do horizonte, ó. O cilindro, a linha do horizonte está no meio do cilindro. Tá vendo aqui? Ó, a linha do horizonte. Como que ele vai representar? A elipse, né, mais para cima vai estar mais aberta, aqui embaixo também. Então tem abertura lá. Quando o cilindro, a elipse estaria bem na linha do horizonte, seria só uma linha, né? E depois ela vai abrindo, tá certo? E aí eu tenho a representação do meu cilindro, tá bom? Pessoal, no outro vídeo eu mostro o passo a passo disso e aí vocês vão praticar bastante desenhando. Valeu?